Olá, tocantinenses de norte a sul do Tocantins e de todas as regiões do nosso estado, tudo bem? Chegando por aqui com mais um episódio do podcast preferido de vocês, A Casa é Sua Cast, podcast que esclarece para a população tocantinense as leis aprovadas pelos 24 deputados estaduais. E hoje o assunto é sério, hein? Sério, importante e que precisa, sim, de atenção de todas as autoridades e instituições da população em geral. Sabemos que vivemos no Tocantins, que é um dos estados que tem a maior presença de população negra. Negra, que é a população de pessoas pretas e pardas. Aqui no estado, segundo o IBGE, mais de 70% da população é população negra. Então, temos que discutir, sim, falar sobre políticas de promoção de igualdade racial. O nosso assunto de hoje é um projeto aprovado em 2021 pelos deputados estaduais que trata sobre o crime de racismo. Vamos falar sobre a lei número 3.773, que é de 11 de março de 2021 e de autoria do deputado estadual Léo Barbosa. O que diz essa lei? A lei especifica e deixa claro aí que fica vedado no estado do Tocantins, a concessão de homenagem a pessoas que tenham praticado atos de racismo, ou seja, é proibido por lei aprovada e sancionada, que racistas, que pessoas que tenham sido condenadas por racismo, tenham algum tipo de homenagem. Vamos entender mais a lei? Incluem-se aí na vedação da lei a denominação também de logradouros públicos, de prédios estaduais, rodovias estaduais, locais públicos estaduais, a monumentos ou qualquer outros símbolos relacionados aí ao racismo em qualquer estabelecimento ou órgão público. A vedação também que trata a lei estende essa proibição aí de homenagens a pessoas que tenham sido condenadas com sentenças transitadas em julgado pela prática de crimes contra os direitos humanos, exploração do trabalho escravo, racismo e injúria racial. Essa questão do trabalho escravo é importantíssima porque existe uma lista suja do trabalho escravo. O Tocantins tem propriedades inscritas lá, então pessoas que também tenham sido condenadas por trabalho escravo também não podem receber homenagens públicas, segundo diz a lei. Mas quem traz mais detalhes da lei vai explicar um pouquinho mais sobre como é que funciona é ele, o autor, o deputado estadual Léo Barbosa. Diz aí, deputado. Claro, é uma forma de não prestigiar aqueles que têm práticas danosas à dignidade. A prática racista é uma prática abominável e a gente teve esse cuidado de buscar fazer um projeto dessa natureza para evitar que pessoas que tenham sido condenadas, a gente também tem que colocar aí entre aspas, para também não corrermos o risco de cometer injustiça. Uma coisa é você ser acusado, outra coisa é você ser condenado. Então, nosso objetivo é aqueles que têm condenação por racismo, que eles de forma alguma possam ter nenhum tipo de reconhecimento dentro das comendas e homenagens dentro da Assembleia e dentro do Tocantins. Então, acredito que é um projeto válido, que ele vem para que sirva também de exemplo. Gosto muito de trabalhar com as pessoas, de ver o governo cuidando das pessoas, de projeto que impacta a vida das pessoas. O mais importante é fazer projetos, fazer leis, colocar recurso que chegue na ponta e melhore a vida das pessoas. Então, direitos humanos, melhorar a vida das pessoas, as condições do nosso Estado é uma prática, uma tônica do nosso mandato. Obrigado, deputado, pelas explicações. Para você que está nos assistindo aqui pela TV Assembleia, o racismo, ele é o preconceito e a discriminação contra pessoas a partir do seu tom de pele e traços físicos que remetem a uma raça que é marginalizada, ou seja, vista como inferior e desvalorizada em pleno 2024, né? Já o crime de injúria racial ocorre quando há uma ofensa direcionada a uma pessoa em específico, atingindo a sua dignidade com base aí em elementos referentes à sua raça, cor, religião ou origem. O crime de injúria racial está previsto no Código Penal brasileiro. Em 2010 foi sancionado o Estatuto aí da Igualdade Racial, que veio para assegurar, né, à população negra a efetividade da igualdade de oportunidades, também a defesa aí dos direitos éticos individuais, coletivos e difusos e também o combate à discriminação e demais formas de intolerância étnica. O crime de racismo é inafiançável, imprescritível, ou seja, pode ser denunciado a qualquer momento e pode também culminar na reclusão de 1 a 5 anos, além de multa. As denúncias contra o crime de racismo e injúria podem ser feitas em delegacias comuns ou também nas delegacias especializadas em crimes raciais e delitos de intolerância, se houver. Vamos descobrir isso aqui no Tocantins tem já, né? Em caso de emergência, se o crime estiver acontecendo, o ideal é ligar para a Polícia Militar, Disque 190, e, se possível, permanecer no local do fato e identificar possíveis testemunhas. Caso o crime já tenha ocorrido, é necessário se dirigir a uma delegacia para registrar
um boletim de ocorrência. Casos de racismo e preconceito, você que nos acompanha aqui pela TV Assembleia, podem também ser apresentados no Núcleo Especializado de Defesa de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Tocantins, que é um órgão que assiste às vítimas e auxilia as vítimas a prestarem denúncias, também dá orientação jurídica e ingressa com ações judiciais quando necessário. Então, o tema de hoje é importante, muito sério. Vamos discutir essa lei, então? E para conversar comigo e para trazer mais detalhes e analisar quais são os reais impactos dessa lei na prática, no dia a dia das pessoas aqui no Tocantins, eu estou com 3 entrevistados de peso aqui. Ele que é advogado popular e assessor jurídico de movimentos sociais e de comunidades tradicionais, é também presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, é o doutor Christian Ribas. Christian, prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Prazer. E aqui, na minha frente, aqui, eu estou com ele, que é o delegado titular da primeira delegacia especializada de atendimento a vulneráveis, doutor Ricardo Real. Mais uma vez, um prazer recebê-lo, doutor Ricardo. Bom dia, Maju. Bom dia a todos os espectadores aqui do podcast A Casa é Sua. Mais uma vez, é um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante. Bacana. Aqui, do meu lado esquerdo, é ele que é secretário executivo do Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial, é também filósofo, teólogo, preside também a Comissão Eleitoral do Conselho, é o Cris Teixeira. Cris, bem-vindo. Muito obrigado, Maju. Um prazer estar aqui no seu programa. Bacana. Quero começar com o Christian, que além de ser um advogado renomado e referência nessa área aí da luta dos direitos humanos, também representa a OAB, né? Christian, na sua análise, qual que é a importância dessa e de outras leis no combate ao racismo no contexto brasileiro atual? Maju, nós temos 3 tipos de legislações que dialogam com o combate ao racismo e a promoção da igualdade racial. Nós temos legislações que são legislações criminalizantes, como uma legislação que a gente foi sancionada agora em 2023, que equipara o crime de racismo com o crime de injúria racial, passando a injúria a ser um crime imprescritível, inafiançável, ou seja, transformando o crime de injúria racial num crime que pode produzir, sim, cadeia. E nós temos legislações que têm uma dimensão de aumentar o acesso da população negra a determinadas políticas públicas, por exemplo, como a lei de cotas. Certo. Né? E nós temos essas legislações, né, como essa legislação apresentada pelo deputado Léo Barbosa, que tem uma dimensão educativa, né, sobretudo. Nós, enquanto sociedade, não podemos ter como referências nacionais, estaduais, pessoas que cometeram crimes que afetam a dignidade de toda uma coletividade, como os crimes de racismo, violações de direitos humanos e trabalho escravo. Bacana. Cris, o Conselho, ele é um órgão consultivo e deliberativo, correto? Correto. Ou seja, cabe a ele ou não cabe a ele a aplicação da legislação no combate ao racismo? Não, cabe a ele a fiscalização, né? O conselho, ele é consultivo, ele é deliberativo, mas ele é principal, fiscalizador do Estado, né? Saber se o Estado está realmente cumprindo com as suas funções, que é defender os direitos das pessoas negras no nosso Estado, que representa 76,57% dessa população do nosso Estado. Para além disso, a gente também, na Secretaria de Cidadania e Justiça, do qual eu sou servidor, nós temos uma população carcerária de 84% de negros, né, no Tocantins, dados do Senapem. Então, é uma população muito maior do que a que nós temos real no Estado como um todo. Então, para a gente ver que o racismo está envolvido nessas questões estruturais da sociedade como um todo, né? O negro que é mais criminalizado, o negro que é mais punido, o negro que é mais pobre. E nas penitenciárias do nosso Estado, nós ainda temos um problema, porque muita gente chega lá porque cometeu algum crime, mas eles não têm um documento, não tem... e aí a gente tem que providenciar documento dessa pessoa, não tem um registro civil que possa ser, de fato, mostrar quem ele é, né? E também, muitos não são alfabetizados, então a gente também tem esse problema dentro dos nossos presídios do Estado. Todo um contexto, né? Cris, eu queria que você falasse para a gente, nesse momento inicial de discussão, quais são os principais desafios enfrentados aí na promoção da igualdade racial e principalmente na aplicação eficaz de leis antidiscriminatórias como essa, por exemplo. Essa lei, ela é muito importante, porque assim, ela trata de
não dar palanque ou palco para pessoas que são racistas, né? Então, ela como o professor Christian falou, ela é educativa, mas principalmente ela nos mostra qual é o norte. Nós temos hoje no governo do estado o governador Wanderlei Barbosa, que é muito sensível a essas questões. Mas o governador ser sensível a essas questões é uma coisa. E aí a estrutura do estado precisa ainda estar começando a engatinhar e se alinhar ao que o governador quer. E aí isso que eu estou achando muito bom no estado do Tocantins, nesse sentido, porque ele está dando as diretrizes e as outras secretarias estão se adequando para poder fazer cumprir todas essas legislações, né? Então, doutor Ricardo Real, na sua experiência como delegado, conte-nos quais são os tipos mais comuns de crimes raciais que nós temos hoje. Sim, com maior incidência, Sim. nós temos o crime de injúria racial, que seria a ofensa utilizando-se elementos de raça, cor. Essa é a mais frequente. O crime de racismo em si, que é algo para atingir toda a raça, uma conduta mais atingindo mais genérica, não direcionada a uma determinada pessoa, nós temos alguns casos isolados, isso aqui na cidade de Palmas, muito raros, mas a injúria racial é mais frequente. E como é que a polícia investiga hoje e trata os casos de crimes raciais? Por exemplo, eu quero denunciar. Que delegacia que eu vou? Como é que funciona essa denúncia e a investigação? Qualquer delegacia pode receber essa ocorrência, fazer o registro dessa ocorrência, Certo. a pessoa que foi vítima, ou um terceiro que figure como comunicante, pode procurar a delegacia, em qualquer delegacia do estado, ele vai ser atendido. Vai ser um traje de atendimento. Na virtual também? A delegacia virtual também, ele pode utilizar a plataforma para fazer o registro dessa ocorrência. A partir daí, havendo naquela região uma delegacia especializada, essa ocorrência será direcionada para a delegacia especializada, que fará a abertura do procedimento criminal, o inquérito policial no caso, e dará os passos seguintes para que aquela conduta seja apurada e responsabilizado o possível autor, né, daquela conduta. Investigação. A gente sempre, quando fala em crimes raciais, orienta a prova, testemunha. Como é que funciona essa investigação? Bom, é muito importante, Maju, que a pessoa que foi vítima de alguma conduta nesse sentido, ela tenha como trazer para a polícia, apontar determinadas testemunhas, pessoas que presenciaram a conduta do autor. No caso de ser possível a gravação, né, a produção de um vídeo onde a pessoa está cometendo aquela ofensa, no caso da injúria racial, ou então a conduta de racismo em si, se for possível filmar e registrar em imagens, seria importantíssimo. Mas, de toda forma, a polícia ela também tem meios para poder ir atrás desses elementos, buscar imagens do local e buscar até testemunhas. Mas se a pessoa pudesse se precaver e já trazer elementos nesse sentido, para a polícia vai ser muito mais sério o procedimento investigativo. Aqui no Tocantins tem muitos casos de punição mesmo, pelo que prevê a lei. Muitas vezes a pessoa fala, eu vou lá denunciar, não dá em nada. Uma sensação de impunidade, às vezes. Bom, as condutas que são apuradas aqui no âmbito da Delegacia de Atendimento a Vulneráveis, as condutas de racismo e de injúria racial, elas, em sua maioria, elas terminam com o indiciamento do autor. Essas, em alguns casos, não vai se configurar a questão racial, muitas vezes é desclassificada por um crime contra a honra, onde não um crime contra a honra, talvez uma difamação, uma injúria em si, mas nós temos muitos indiciamentos pela prática de injúria racial e de racismo. Christian, você que tem muito conhecimento do tema, inclusive conhecimento aí das leis, na sua análise, quais são os principais desafios práticos que essa lei tem ou possa ter para a efetivação de fato dela? Por exemplo, acho que muita gente nem conhece. Você mesmo acabou de dizer que quase não conhecia. Essa é uma legislação que ela precisa ser difundida muito mais entre a sociedade civil, entre as instituições, né? Ela precisa se desdobrar em trabalhos de pesquisa, por exemplo, que as universidades podem fazer para fazer um levantamento se há, de fato, homenagens que estão sendo produzidas pelas assembleias legislativas e como isso pode ser revisto. Eu tenho certeza que tem muito racista, tem muita gente que foi condenada por crime de injúria racial ou por trabalho escravo contemporâneo ou situações genéricas, semelhantes a violações de direitos humanos que estão recebendo homenagens, né, por aí. Então, é preciso fazer um levantamento de pesquisa
para fazer que essa lei ela tenha algum grau de eficiência e não seja só uma legislação simbólica, né, que está presente aqui no Tocantins, com pouca divulgação, mas que está presente também em outros estados, né? Mato Grosso, Amapá, Pará, são todos estados que já aprovaram legislações semelhantes a ela. Certo. A sua importância, ela está sobretudo no ponto de vista da construção de uma agenda, né? Nós precisamos que as instituições, como o Cris falou, né, que o Estado, que os municípios, que o poder público de uma forma geral, assuma uma agenda de enfrentamento às práticas racistas, Verdade. né? Dentro das suas próprias instituições e da sociedade de uma forma geral, né? Então, nós precisamos aperfeiçoar a política pública e a atuação do Estado. Christian, e na sua análise, qual que é o papel da OAB na conscientização e também na aplicação de leis importantes aí no combate ao racismo? A OAB, ela atua como uma instituição importante no aperfeiçoamento da atuação jurisdicional e também nas suas contribuições a partir das suas atuações dentro do Conselho. A OAB compõe o Conselho de Igualdade Racial, o Conselho de Direitos Humanos, no aperfeiçoamento das políticas públicas, né? Então, a OAB é uma organização da sociedade civil que tem atuações amplas, né? Assim como essa atuação no campo da política pública, ela também tem uma atuação, às vezes, de acompanhamento de caso, de pautar as outras instituições para que essa prestação da justiça ela aconteça de forma mais eficiente. Muito bacana, Cris. Como é que o Conselho trabalha para conseguir conscientizar a população sobre a importância da luta contra o racismo? Primeiramente é de forma educativa, fazendo seminários, oitivas da população, né? Ano passado, mês de julho, a gente conseguiu fazer o Plano de Juventude Negra Viva do nosso estado, lá no auditório da Assembleia, inclusive. Bacana. E aí nós fizemos o plano, que é um plano nacional, né? Mas a gente fez a nossa parte aqui, a etapa estadual, e conseguimos colaborar muito para esse plano que já ficou pronto e foi lançado dia 21 de março em Brasília, né? Outro ponto também é que o Conselho ele tem que atuar, o Conselho Estadual ele tem que atuar muito também nos municípios, né? Nós estamos com um projeto, porque o crime de racismo, apesar de falar assim, é âmbito nacional, estadual, mas o crime em si, ele acontece no município, no território, né? Então, a gente tem que levar essa conscientização para todos os municípios. E a gente vai começar a fazer viagens agora nesse mês de abril, maio, para poder levar para os municípios o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que trata justamente disso. Fazer ações afirmativas, combater o racismo, levar a diversidade religiosa por causa das religiões de matriz africana, que existe o racismo religioso, né? Então, a gente está tentando trabalhar nesse sentido. A gente acabou de fechar o projeto ontem. Bacana. E vamos começar a executá-lo. Isso vai de acordo com a outra pergunta que eu ia te fazer, que é como o Conselho ele colabora com outras instituições governamentais, conversa com outras organizações nesse combate ao racismo. Então, essa caravana, digamos aí, que você está anunciando nos municípios, já é uma forma. Mas como é que o Conselho atua, por exemplo, Assembleia, OAB, como é que é esse relacionamento aí em prol de unificar ações ou de contribuir um com o outro nesse combate ao racismo? Olha, o Conselho ele é muito atento a tudo, né? Quando acontece algum caso que sai na mídia, houve caso de violência policial contra uma pessoa, acho que até da Guarda Metropolitana de Palmas, né? Tivemos alguns casos da Guarda Metropolitana que a gente enviou ofício pedindo explicações para a Guarda Metropolitana, pedimos acompanhamento do caso para poder a gente saber se essas pessoas vão ser realmente punidas pelo ato criminoso que cometeram, né? Doutor Ricardo, falando em resolução de crimes raciais, quais são os principais desafios hoje que a polícia tem nesse sentido? O principal desafio da polícia é que ela tenha acesso a essa informação, que a vítima, ela leve ao conhecimento da polícia, porque é um crime que pode ser cometido talvez em ambientes mais privados, onde poucas pessoas sabem, né, conseguiram visualizar aquela conduta criminosa, e então a vítima ela tem que estar disposta a levar o conhecimento da Polícia Civil para que essa conduta seja apurada. Então, assim, eu acho que o principal desafio é esse. Existe uma subnotificação de casos, e os casos que chegam às delegacias, eles são um recorte pequeno
dos casos que realmente ocorrem no dia a dia, Sim. no dia a dia da população. Então, esse trabalho de talvez uma conduta mais ativa da Polícia Civil, que a Polícia Civil vem tendo, além das campanhas de conscientização, palestras, realização de palestras, nesses momentos, muitas pessoas também trazem informações, quando elas têm acesso, e algumas pessoas não sabem nem que estão sendo vítimas de crime, sabe? Em alguns momentos, as pessoas normalizam uma situação que é uma situação muito grave. Então, não normalizar uma conduta dessa de forma alguma. Quem foi vítima tem que ter essa conduta apurada, e se for, o autor tem que ser responsabilizado, tá, por essa conduta. Quem for vítima tem que estar disposto a esse procedimento, a levar isso aí para a justiça, para que a justiça seja aplicada nesses casos. Eu estou falando em investigação, em polícia civil, um elo importante aí nesse arcabouço são os policiais civis, né? Que medidas que a delegacia ou que o sistema de segurança tem tomado para que esses policiais estejam cientes, digamos assim, sejam sensíveis às questões raciais, principalmente com relação à interação com o público? As delegacias especializadas, elas têm um papel muito importante, né? Porque você especializa, você trabalha aquele policial para que ele possa atender determinadas ocorrências. Isso Certo. das mais diversas. Então, nesse sentido, você ter delegacias especializadas, como é o caso da Delegacia de Atendimento ao Vulneráveis, facilita muito nessa abordagem com um determinado segmento da população. Internamente, a gente trabalha também algumas questões de direitos humanos, nós trabalhamos isso a todo momento na academia de polícia. Então, essa informação ela é levada ao policial e, aos poucos, como a polícia ela é um recorte da nossa sociedade, e nós temos problemas muito graves nesse particular, na nossa sociedade em geral, nós trabalhamos para, aos poucos, mudarmos essa realidade que é grave, e também no âmbito da nossa instituição. Então, a Polícia Civil ela tem uma preocupação muito grande, é um tema muito caro à Polícia Civil, e que a gente trabalha tanto com o nosso público externo na atividade de repressão, como também no nosso público interno, em termos educativos e de formação, uma formação dos nossos policiais, uma formação adequada desses profissionais. Bacana. Doutor Christian, como a sociedade civil, na sua análise, pode colaborar com as autoridades e com as organizações e com a própria OAB, né, no combate ao racismo de forma mais eficaz? Eu acho que o combate ao racismo, enquanto ideologia que justifica determinada opressão, ele precisa ser enfrentado pela sociedade civil como uma luta política de construção de uma sociedade melhor, né? E a OAB, ela, enquanto instituição, se compõe, ela se dispõe a participar dessa luta política junto com outras instituições nesse enfrentamento ao racismo, às suas manifestações e à necessária promoção de políticas públicas para mudar essa realidade. Nós, advogados, temos papéis muito importantes, podemos ter papéis importantes enquanto sujeitos nessa atuação para responsabilização, né, que ocorre tanto do ponto de vista criminal, como o Dr. Ricardo apresentando, a partir de uma investigação que vai se desdobrar em um indiciamento, depois de uma denúncia e depois de uma condenação. Mas também existe uma outra esfera da responsabilização, que é a responsabilização civil, né? Então, quem comete um ato de racismo, uma injúria racial, também pode ser condenado a reparações pecuniárias, econômicas, contra aquela pessoa que foi vítima. E ainda que existe uma certa polêmica sobre isso, o advogado ele tem um papel importante em todo esse acompanhamento, inclusive em fase de inquérito policial, para colaborar na medida do que é possível, do que é aceitável, que essa investigação ela tem o máximo de elementos possíveis para chegar a um resultado efetivo, né? Então, ter o acompanhamento de um advogado é algo que pode colaborar muito para que essa pessoa ela consiga ter, de fato, acesso à justiça e que aquele crime tenha, de fato, uma responsabilização. De elementos que ela pode apresentar nesse momento do registro da ocorrência. Então, se tem testemunha, se tem vídeo, o que tem de elementos para subsidiar esse trabalho da autoridade policial que vai investigar esse crime.
ela pode buscar também um apoio jurídico, né? Seja por um advogado, seja por assessoria jurídica de algum movimento social, ou pela própria Defensoria Pública também, que tem um papel importante de auxiliar, de apresentar representações, tanto na esfera criminal como na esfera civil em relação a esses casos. Entendi. A lei, pessoal, também incluiu aí como proibição de homenagens para pessoas que tenham sido condenadas de trabalho escravo. Eu sei que você também faz parte do conselho, né, com a ETRAI, que... É a Comissão de Erradicação do Isso, Trabalho comissão. Escravo. E a gente precisa falar sobre isso também, né? O Tocantins tem, infelizmente, índices de trabalho escravo, então você acha também importante esse ponto da lei de que escravagistas, de que pessoas condenadas por colocar pessoas em situação de escravidão também não sejam homenageadas? Como é que você analisa isso? Lá na CCJU, nós temos 10 políticas que a gente trabalha praticamente assim, máximo, né? Sim. Eu faço parte daquilo que realmente importa para a população negra, assim, mais violentamente, né? Que é o combate à tortura, né? Dentro dos presídios, a Comissão de Trabalho Escravo e a igualdade racial propriamente dito. A Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo, ela nos dá subsídios para poder trabalhar enquanto Estado, cobrando principalmente do Ministério Público do Trabalho as ações de fiscalização, mas juntamente com policiais federais, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Estado, CETAS, e todos esses órgãos fazem parte, e a Secretaria de Segurança Pública também, né? Todos esses órgãos fazem parte dessa comissão e que vão em busca desses atores, desses fraudulentos, né, criminosos. Entendi. Bacana. Na sua análise, Cris, você como enquanto conselho, né, quais são os principais obstáculos que você acha que ainda precisam ser superados para a gente alcançar uma sociedade mais igualitária e livre da discriminação racial? Eu acredito que é preciso mudar muita coisa, né? A gente precisa mudar a mentalidade, né? É verdade. Mudar a mentalidade, principalmente tanto dos governantes como um todo, né? Prefeito, vereador, esse ano é eleitoral, então a gente tem muita preocupação quem nós vamos colocar lá nesse local, porque quem manda somos nós, né? Os eleitores, né? E eu acho que tem que mudar essa mentalidade, né? Porque ainda existem pessoas racistas que são eleitas. Ainda existem pessoas racistas que estão em espaços de poder onde não deveriam estar, né? Entendi. Doutor Ricardo, queria que você deixasse claro aqui para os nossos telespectadores da TV Assembleia quais são os procedimentos para denunciar e lidar com queixas de discriminação racial contra membros da polícia, por exemplo. Acontece muito, né? O Christian que lida muito com isso, Sim. sabe, né? A maioria dos policiais são negros. As violações de direitos de qualquer pessoa, elas devem ser levadas ao conhecimento da Polícia Civil. No caso de racismo, injúria racial, esses crimes aí que podem ser cometidos, no geral, o cidadão ele pode procurar qualquer delegacia de polícia, ele pode procurar as centrais de atendimento da Polícia Civil, ele pode ir também se valer da delegacia virtual, ou seja, é um meio mais fácil de acessibilidade e o cidadão acessar os serviços da Polícia Civil de onde ele estiver no estado. Se não tem uma delegacia próxima, ele pode fazer o uso dessa ferramenta que é a delegacia virtual. No caso de condutas praticadas por policiais que ofendam aí qualquer direito, direito do cidadão, de qualquer pessoa, a vítima ela pode procurar os órgãos correcionais da Polícia Civil, que essas condutas elas serão apuradas com a maior seriedade que o caso requer, com a seriedade que o caso requer. Eu queria também, Maju, fazer uma colocação a respeito da lei, a lei de autoria do deputado Léo Barbosa. Eu acho que essa lei ela é uma lei importantíssima. Tá? Em relação à efetividade da lei, talvez a difusão dessa informação ela seja importante, mas eu acho que o valor mais importante que essa lei tem e que talvez a falta talvez de conhecimento da legislação por parte da população, ela não seja tão prejudicial assim à efetividade dessa lei. Por quê? Porque ela traz um conteúdo de vedação, ela veda que principalmente os órgãos que compõem a administração pública homenageiem pessoas e tudo mais, pratiquem essa conduta. Então, essa lei ela vincula a administração pública de tal forma que o descumprimento dela ela vai acarretar, talvez, um prejuízo para aquele gestor e para aquela pessoa. Então, assim, a lei é importantíssima, essas condutas elas são vedadas desde 2021. Então,
isso é uma mensagem, né, para a população de que esse tipo de pessoas que tenham tido práticas racistas, elas não vão ter espaço, né, na sociedade Sim. e nem nos espaços aí de poder do governo e homenagens. Então, acho que o valor de conscientização, o valor de pedagógico dessa lei é muito importante. Bacana, doutor. Você que está nos acompanhando pela TV Assembleia, estamos aqui no podcast A Casa é Sua Cast, onde estamos discutindo a Lei 3.773, que é de março de 2021, de autoria do deputado Léo Barbosa, essa lei que veda, no âmbito da administração pública do Tocantins, a concessão de homenagens a pessoas que tenham praticado atos de racismo. Estão incluídas também aí nessa vedação pessoas com sentenças transitadas em julgado pela prática de crimes contra os direitos humanos, a exploração de trabalho escravo, racismo e injúria racial. Dr. Christian, nosso advogado popular e também presidente da Comissão de Direitos Humanos, num estado com mais de 70% da população negra e, infelizmente, com racismo ainda tão latente, tem aí uma negação grande ainda do racismo, né? O que você acha? Qual a sua opinião? Sim, o racismo, para a superação do racismo, muitas vezes nós precisamos conscientizar a própria sociedade, alguns setores da sociedade que ainda resistem, né? E esses setores da sociedade, eles muitas vezes estão no poder público e no poder político, né? Verdade. Então, o mito da democracia racial ainda vigora em muitos setores da nossa sociedade. Agora, nós avançamos bastante e precisamos consolidar uma agenda mais efetiva de combate ao racismo, né? A partir de políticas públicas que são transversais, né? E que precisam estar presentes em todos os aspectos. Por exemplo, no campo da segurança pública, nós temos iniciativas como a implementação das câmaras dos uniformes dos policiais, que tem apresentado resultados muito interessantes em várias dimensões, inclusive na dimensão racial. O número de confrontos, de mortes decorrentes de confronto policial, que na maioria vitimam pessoas negras, diminuiu nos estados onde a gente onde foi implementada essa ferramenta. Então nós temos muito espaço para avançar do ponto de vista da política, do aperfeiçoamento das políticas públicas, pensando o enfrentamento ao racismo. E que esse enfrentamento vem em formas de leis, né? Exatamente. Nós precisamos de um Legislação. arcabouço legal para que a política pública ela aconteça de forma efetiva. O combate ao racismo não pode ser uma ação governamental, ela precisa ela precisa ser uma ação, um compromisso de Estado. Muda governo, entra governo, e essa agenda precisa continuar. É verdade. A gente tem o costume de dizer, ver muito noticiário sobre bala perdida, né? Na verdade, essa não é bala perdida, é uma bala muito bem encontrada, que encontra sempre um corpo de um negro para poder atingir, né? Cris, na sua análise aí como componente aí do Conselho de Igualdade Racial, trabalha nessa Secretaria de Cidadania e Justiça ligada a isso, qual o papel da educação da gente construir esses novos rumos de possibilidade de igualdade racial? E para isso a Lei 10.639 tem um papel fundamental, né? Que é ensinar as crianças que estão nas escolas sobre a África, né? Sobre a história da África. E isso é importante porque vai desmistificar essa questão de que o Brasil foi descoberto pelos europeus. O Brasil já tinha um povo aqui que vivia, né? Então o Brasil ele não foi, entre aspas, descoberto. O Brasil ele foi encontrado por eles, né? Mas já existia um povo que aqui existia. Então, essa Lei 10.639, que vai tratar da história da África, nas escolas, da educação, a implementação dela é fundamental para a gente educar o cidadão de amanhã, o cidadão que vai votar nos seus representantes amanhã. Então, toda escola deve ter essa lei implementada e efetivada para que toda criança saiba qual é a sua origem. Doutor Ricardo, a gente sabe que a segurança pública e as polícias são um dos gargalos aí quando a gente fala em questão racial. Algumas reclamações de postura. Você acredita, como delegado que lida com essa pauta, que a polícia do Tocantins está ciente da responsabilidade que tem nesse assunto sobre racismo e de igualdade racial? E da responsabilidade que tem também. Sim, Maju, a polícia, como instituição, ela tem uma responsabilidade muito grande, né, nesse sentido de, primeiro, reprimir, né, fazer o movimento de repressão a essas condutas que são absolutamente inaceitáveis, né, no âmbito da nossa sociedade. E também a questão de
combater casos isolados, né, dentro da instituição que, porventura, venham a ocorrer. Então, assim, a apuração de condutas policiais nesse sentido, ela ocorre, né, a apuração ocorre, e lembrando que são algumas situações isoladas que nós nos deparamos, são difíceis e são reais. E a partir daí a polícia ela tem que agir e tem que trabalhar nesse sentido também, de mudança de cultura do seu efetivo, educação do seu efetivo, e é o que nós falamos, nós temos uma polícia que traz consigo, ela é oriunda da sociedade, e nós temos problemas de diversas matrizes aí, nós temos problemas na nossa sociedade. E a polícia também, a partir do momento que ela faz o combate a essas condutas internas e também ela trabalha na atividade de repressão, ela está dando uma contribuição muito grande. Christian, você que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, aqui é um trecho da lei, diz que pessoas condenadas com sentenças transitadas em julgado pela prática de crimes contra os direitos humanos, que é a área que você atua diretamente. Ou seja, é contra o racismo, mas ela abre um leque grande. Quando a gente fala em crimes contra os direitos humanos, o que abrange o quê? Abrange quase tudo. Toda violação, né? Porque se a gente pensar, é um leque muito grande. Se a gente pensar tudo aquilo que dimensiona a dignidade humana, então a gente vai ter crimes contra violência contra a mulher, contra criança e adolescente, casos de tortura. A gente tem um universo grande, né? Idosos. Contra idosos. Porque a gente tem o direito humano como aquilo que é essencial. Nós temos várias gerações de direitos humanos. Então, o leque é grande. Nós precisamos divulgar essa legislação. Né? Nós precisamos que as universidades, nós precisamos que os pesquisadores se debrucem sobre essa legislação para identificar se ela está sendo aplicada ou não. Me parece que não, porque uma parte da população, né, não tem conhecimento. Então, será que as nossas câmaras de vereadores estão homenageando, dando título de cidadão palmense para pessoas que muitas vezes têm condenações em violação de direitos humanos, crimes de racismo? Eu acho que é possível. E eu acho que é bem provável que isso esteja acontecendo. Tem que ter um mecanismo para esse levantamento, né? Para essa regulamentação, no caso. Exatamente. Então, assim, muitas vezes nós que estamos ligados à temática não tínhamos conhecimento dessa legislação, é muito possível que o poder público não tenha. Então, esse trabalho que você está desenvolvendo aqui no podcast, ele tem esse papel de difundir a informação sobre uma legislação que é muito pertinente. É importante, né? Bom, agora as nossas considerações finais, o papo está muito bom, doutor Ricardo. E aí, agora, com a gente ampliando a divulgação dessa lei, que como a gente viu aqui, é ampla, né? Não é só sobre casos de racismo. Você, enquanto delegado, que está lidando dia a dia com esse tipo de crime, quais as perspectivas de mudanças agora, com maior conhecimento dessa lei e com a aplicabilidade real dela na prática? Essa lei ela vai ter um resultado muito positivo. Eu acho que se nós pensarmos em médio e longo prazo, talvez o momento agora nós tenhamos algum tipo de controle e fiscalização tem que ser exercida para ver se algum braço da administração pública esteja homenageando essas pessoas, mas o valor que essa lei tem de passar uma mensagem de que pessoas com esse tipo de comportamento, com esse tipo de atitude, elas não terão espaço social, ela é uma mensagem muito importante que se passa. A questão da mudança algumas gerações, essas gerações mais recentes, a gente já vê um nível de consciência maior, pessoas com mais... a educação, acho que ela vem trazendo resultado para a sociedade como um todo. Então, nós vemos gerações mais recentes com uma consciência nesse sentido aí muito maior do que gerações passadas. Eu acho que aos pouquinhos a gente vai avançando, talvez seja algo que tenha que ser uma mudança de cultura de muito tempo, né? E que o resultado ele não é imediato, mas ele vai acontecer e então a nossa perspectiva de futuro é muito boa, que as pessoas tenham, inclusive, que nós não precisemos mais de lei que puna uma conduta de racismo, porque essa conduta talvez não exista mais, né, no âmbito da nossa sociedade. Então essa é a nossa visão de horizonte aí. Entendi. Cris, como é que o Conselho de Igualdade Racial pode ajudar a ampliar, divulgar, de uma certa forma, comunicar as câmaras? Não sei, o que você pensou aí ao longo do nosso debate sobre como é que o Conselho pode ser um agente divulgador, digamos assim, dessa lei? Porque você já sabia da lei, né? O Conselho ele tem essa função de estar dando visibilidade a esse tipo de lei, né?
também, porque nós temos, o conselho ele é paritário, né? Ele é metade composto da sociedade civil e metade do Estado, membros do Estado. Então, e as pessoas da sociedade civil estão todas, gente de 3 ou 4 cidades do Estado, no mínimo, fazem parte desse conselho. Então, nós temos essa dimensão de levar para o interior também, não ficar aqui só restrito a Palmas, né? E partindo para as considerações finais, Sim, eu queria imensamente agradecer o convite, Maju, por estar fazendo parte aqui desse seu podcast, que eu assisto de vez em quando. E é um podcast muito bacana, que traz para a gente essa possibilidade de discutir assuntos muito importantes para a nossa sociedade. Queria agradecer também o Dr. Deusiano, secretário de Cidadania e Justiça, o Gessés, superintendente de Direitos Humanos e Políticas sobre Drogas, e o Emerson, que nos ajudou e nos está dando todo o suporte para poder fazer com que esses projetos possamos galgar novos desafios, novos andares, né? Fazer novas coisas. Porque antes, no governo passado, não do Estado, mas no federal como um todo, a gente tinha um esvaziamento dessas políticas de direitos humanos, tivemos esse esvaziamento e agora nós estamos realmente conseguindo fazer e desempenhar o nosso papel. Entendi. Cris, você estava falando aí, me veio aqui a cabeça, enquanto pessoas condenadas, o racismo, injúria racial, crimes de direitos humanos, trabalho escravo, tem essa proibição de não serem homenageados, mas nós temos no Tocantins biografias e pessoas tão importantes, personagens sociais importantes, né, líderes de direitos humanos que estão aí para ser homenageados, né? O que você acha disso? Inclusive, muitas vezes essas trajetórias não são valorizadas como deveriam, né? Inclusive, lá em Araguaína o pessoal está bem articulado e eles fizeram banners com personalidades negras do Estado para poder, quando eles forem fazer algum seminário, alguma coisa, colocar esses banners e eu quero ver se eu consigo trazer de Araguaína esses banners para a gente colocar no seminário que vai acontecer dia 22 e 23 de maio. É um seminário Luísa Bairros, que nós vamos falar sobre a dimensão da igualdade racial, mas também é um seminário que nós vamos dar a posse para os novos conselheiros do Conselho, que estamos em processo eleitoral, estamos finalizando e em maio vai ser a posse. Vai ser no auditório da Defensoria Pública. Entendi. Mas tem muita gente, muito ativista, muitas pessoas que fazem trabalho importante, social, voltado para os direitos humanos em todo o Estado, para ser homenageado, né? Isso é importante também que a gente diga, que a gente frise aqui, né? E isso é algo importante, porque muitas vezes fala assim, não pode homenagear essas pessoas, mas, por outro lado, também pode ser feita uma campanha positiva de valorização desses nomes, dessas histórias, dessas trajetórias, dessas pessoas que tanto contribuem na luta dos direitos humanos e no combate ao racismo no Tocantins, né, Christian? Concorda? Não, concordo. Essa é uma lei que precisa de difusão para pegar, né? Porque a gente tem muito no Brasil lei que não pega. É uma lei que está aí desde 2021 e mesmo na vigência dessa lei, a gente viu, por exemplo, figuras políticas que foram condenadas por crimes de, por exemplo, apologia ao estupro e que foram homenageadas aqui no Estado, né? Então, nós precisamos entender o espírito da lei, né? As homenagens, elas são uma dimensão importante, é um reconhecimento público, mas o espírito da lei, ele precisa ser incorporado nos nossos representantes também, no poder público e na sociedade. Qual? Nós não podemos nos referenciar, ter como referência pública pessoas que fazem a sociedade pior. E o racismo, as violações de direitos humanos são algo que degradam a nossa sociedade, que nos faz menos humanos, menos civilizados. Sim. Então, nós precisamos também avançar nesse ponto de vista da conscientização de uma forma geral. E a lei pode contribuir com isso. Muito bom. Quero agradecer aos meus convidados especiais de hoje, o Christian, que é um grande amigo, o Dr. Ricardo, que é nosso sempre colaborador, que agradecer pela sua disponibilidade. A gente sabe que tem muita demanda lá e você sempre está aqui. E é isso. É lei no Tocantins e agora você já sabe. Tá com essa informação? Passa aí no grupo do WhatsApp, comenta com os familiares, com os amigos. No Tocantins é proibido homenagem a pessoas condenadas por racismo, injúria racial, crimes de direito humano e também crimes aí ligados à questão do trabalho escravo. A nossa intenção aqui é sempre deixar claro e discutir os impactos positivos e como que essas leis aprovadas pelos deputados podem, de fato, ajudar e mudar a realidade tocantinense. Por hoje é só. Fico por aqui, deixando claro para você, se você foi
alvo de algum crime de racismo, denuncie. Racismo é crime, é inafiançável, como a gente disse aqui. Procure qualquer delegacia, ou a delegacia especializada, ou até mesmo, você que é do interior do Tocantins, uma delegacia virtual. Não deixe passar sem você se manifestar, sem você repudiar, sem você buscar o seu direito, que é buscar responsabilização por esse crime. Muito obrigada, gente, mais uma vez. Um abraço. Obrigado a todos que nos assistem. Obrigado pela audiência. Adoro os comentários, o WhatsApp. Gosto de receber o feedback de vocês. E se preparem que já tem mais podcast. A casa é sua. Aqui a gente explica para vocês as leis aprovadas pelos deputados estaduais. Um abraço. Até a próxima.